Então nós vamos continuar a nossa série, que tem como título, Eu Creio na Segunda Vinda de Cristo. Você pode dizer bem forte isso? Eu creio na segunda vinda de Cristo. Amém, eu também creio nisso. Amém? Eu quero só dizer aos irmãos que a gente está com um probleminha no projetor. De vez em quando você percebe que ele fica azul, volta ao tema, depois... Não é o pessoal lá que não sabe mexer não, viu? É que ele está perdendo o sinal, de vez em quando faz isso. Vá orando aí, se de repente tem algum aqui que é especialista nisso, quando terminar o culto, procura o menino lá para ajudar a solucionar esse problema, tá? Mas tente não perder a concentração quando isso acontecer. Então vamos para o nosso texto inspirativo, Atos capítulo 1, versículo 11, que diz assim: E disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. E Mateus capítulo 24, versículo 27 diz assim: Porque assim como o relâmpago que risca o céu, do nascente ao poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você pode fechar seus olhos, você pode orar nesse instante. Peça a Deus misericórdia por mim e por você, para que Ele me use como instrumento para edificar a sua vida, e por você, para que sua mente e seu coração esteja aberto para ouvir e entender aquilo que vai ser ministrado hoje aqui. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos nesse lugar tão especial para adorarmos o Teu nome, para sermos ministrados pela Tua palavra. Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco, nos revele as verdades a respeito da Tua palavra, a respeito da vinda do Teu Filho. Pai, em nome de Jesus, nós damos toda a liberdade ao Teu Espírito Santo para agir no nosso meio, para ministrar os nossos corações. E é em nome de Jesus, aquele que morreu, que ressuscitou e que virá a segunda vez, que nós repreendemos toda a ação do inimigo de nossas almas nesse lugar. Caia por terra agora toda cilada, toda armadilha, tudo aquilo que venha tentar fazer com que teus filhos não sejam edificados, não entendam ou não se concentrem na tua palavra. Está repreendido agora em nome de Jesus. E nós consagramos ao Senhor este momento e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. É assim que nós choramos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então já vimos aí nos nossos textos inspirativos que com certeza Jesus voltará. Essa promessa é clara, não carece de interpretação. Está claro, ele está dizendo, os anjos disseram, assim como vocês viram subir, vocês virão. Ele via a segunda vez sobre as nuvens, e assim como o relâmpago que risca o céu, do ocidente ao oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Essa é a expressão bíblica para falar a respeito de Jesus. Então não há o que questionar. A Bíblia diz claramente que Jesus virá uma segunda vez para buscar a sua igreja, que a Bíblia chama, que Jesus chamou de a sua noiva. Então nisso nós não temos como questionar, se você é alguém que acredita na Bíblia. Então a partir daí nós vamos interpretar as profecias e entender como se dará esse fim. E aí quando nós estivermos interpretando as profecias, aí você tem a liberdade de discordar de alguma coisa. Eu acho que esse ponto aqui não é bem assim, eu acho que é assim. Mas de uma coisa nós temos que entender: Jesus voltará para buscar a sua igreja. Amém? Hoje nós vamos para a mensagem 3. E a gente continua com o mesmo tema, só muda o número, né? Hoje é a mensagem 3, o tema continua sendo as 7 igrejas. E nós vamos para a parte 3. E hoje, em nome de Jesus, a gente vai terminar com as igrejas, né? Nós vamos fazer as 3 igrejas que faltam hoje. Vamos aproveitar que uma delas, o período é bem pequeno, e a gente vai terminar hoje. E eu acredito que não vamos terminar mais tarde do que nos outros dias, então fique calmo aí. Então hoje vamos continuar sobre as 7 igrejas, a parte 3. E aí eu quero relembrar aquilo que eu falei nas outras 2 mensagens. De repente tem alguém que está vindo a primeira vez hoje, e eu não posso começar sem falar sobre isso. Muita gente vê as cartas, onde é que estão falando sobre essas igrejas? Está lá no início do livro de Apocalipse, logo nos primeiros capítulos você vai ver Jesus, que aparece em uma visão a João, discípulo dele, o último discípulo vivo dos 12.
ele está na ilha de Pátmos, preso por causa do nome de Jesus, preso porque era discípulo de Jesus, e Jesus aparece a João na ilha de Pátmos e traz a ele uma revelação das coisas que haveriam de vir. E Jesus começa essa revelação dando a ele mensagens, que aqui chama de cartas, às 7 igrejas, que assim são denominadas. Então a gente está começando ali no livro de Apocalipse, no início do livro, na primeira revelação, que são das 7 igrejas. Muita gente vê aquela parte, a primeira parte do livro de Apocalipse, que fala das 7 igrejas. Muita gente vê aquela parte apenas como uma parte histórica do livro de Apocalipse, e que aquela mensagem era única e exclusivamente para os irmãos de Éfeso, os irmãos lá de Esmirna, de Pérgamo, mas que não tem a ver com os tempos futuros. Porém, o que nós estamos trazendo para vocês, isso não é novo, não foi eu que inventei, mas o que nós estamos trazendo para vocês é uma interpretação que vai além do fato histórico. É de que as cartas, está aí no PowerPoint, é que as cartas das 7 igrejas têm 2 dimensões de interpretação: a dimensão histórica e a dimensão profética. Então ali tinha mensagem de Deus para o povo da época de João, mas também tinha mensagem de Deus para as eras da igreja que estariam por vir até os nossos dias. E aí nós vemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, quando diz assim: escreve estas coisas que você vai ver. Está sendo dito a João, tanto as coisas que estão acontecendo agora, ou seja, no tempo de João, como as que vão acontecer depois. Depois de quê? Depois do tempo de João. Então observe que o texto tem uma revelação que compreende 2 fases: a fase das coisas que estão acontecendo no tempo de João e a fase das coisas que irão acontecer depois do tempo de João. Por que a cada mensagem a gente está dando mais argumentos para entender essas cartas às igrejas nessa forma, também de forma profética? Mas eu quero trazer um outro argumento. Na época de João, existiam muitas outras igrejas, não existiam apenas essas 7 igrejas. Na verdade, essas 7 igrejas nem eram as mais famosas. Existiam muitas igrejas além dessas 7. Existia a igreja, por exemplo, a igreja de Corinto, a qual Paulo escreve 2 cartas, e você tem na sua Bíblia. Então tinha a igreja de Corinto, tinha a igreja da Galácia, que é a carta de Paulo aos Gálatas. Tinha a igreja lá na cidade de Filipos, que são as epístolas que você tem, as cartas aos Filipenses. Tinha a igreja em Tessalônica, na qual também são escritas 2 cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Tinha a igreja em Colossos, das cartas de Colossenses. Tinha a igreja de Roma, a carta à igreja de Roma, os romanos. Então existiam muitas igrejas naquela época de João. Não existiam apenas essas 7 igrejas descritas aqui. E a mais famosa delas, porque tem carta, é a igreja de Éfeso, que Paulo também escreve uma carta. Mas observe, será que Jesus não tinha nenhuma mensagem para todas essas igrejas que eu citei aqui? Será que Jesus só tinha uma mensagem para aquelas 7 igrejas? A resposta é não. Jesus tinha sim mensagem para todas as igrejas, não somente para aquelas 7. E essa mensagem foi transmitida nessa visão através da igreja de Éfeso, que é a primeira carta, a primeira igreja. E nós entendemos aqui que a igreja de Éfeso correspondia aos irmãos, aos cristãos, a igreja que viveu no 1º século, a igreja que viveu na era dos apóstolos. Então aquela mensagem que está descrita na primeira carta lá de Apocalipse da igreja de Éfeso, era a mensagem de Deus para todas as igrejas daquela época, e não somente para a igreja de Éfeso. Então fica mais claro assim. Então Jesus tinha mensagem para toda a igreja daquela época, e não apenas para 7 igrejas em particular, 7 igrejas locais. Assim também como as mensagens que se seguem nas épocas é para toda a igreja cristã no mundo, e não apenas para algumas igrejas locais. Então por isso nós entendemos que a interpretação dessas cartas às igrejas em Apocalipse são históricas, mas também são proféticas. Por que Jesus escolhe aquelas 7 em particular? Por algumas características muito próprias que serviriam como profecia, inclusive características da cidade, características históricas da cidade que apontariam como uma profecia de características da igreja a qual se refere aquela carta. Por isso ele escolhe, se você olhar no mapa, aquele mapa que a gente colocou no início,
segue uma ordem que era a ordem do correio postal da época. Não foram aleatoriamente, mas tem toda uma lógica, tem toda uma sequência, né? Com certeza Jesus pensou nos mínimos detalhes para colocar esse nome dessas 7 igrejas, porque elas refletiriam uma profecia para a igreja cristã no futuro. Um outro símbolo também aparece lá no Antigo Testamento, é o símbolo do candelabro, que aparece lá em Êxodo 25, eu não vou ler o texto, a gente tem que correr, mas lá no Antigo Testamento tem a figura do candelabro que fica na tenda, né, na tenda da aliança, no tabernáculo. E esse símbolo lá no Antigo Testamento, ele já era um reflexo profético do que iria acontecer no futuro. Eu sei que lá no Antigo Testamento, inicialmente, ele representava o quê? Observe que é um objeto em peça única, porque Deus diz que faça ele em peça única. E ele tem ali sete castiçais ali com sete luzes, para acender 7 luzes. E ele representava no Antigo Testamento, ele representava o quê? Os 7 dias da criação, ou os 7 dias, períodos da criação. Deus cria em 7 etapas que são chamadas de dias. Representavam também os 7 dias da semana, né, que o judeu guarda o sábado. Então já tinha esse significado. Mas interessante que quando chega no Apocalipse, antes de começar a falar sobre as igrejas, Jesus traz à memória esse símbolo. Olha só, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, olha só o que ele diz. Aqui ele já está explicando. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros, ou seja, das 7 hastes ali de luz, de ouro, é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então observe que algo lá no Antigo Testamento, mas Deus já tinha colocado de propósito com um símbolo que ia refletir qual? Aquelas 7 igrejas históricas lá do tempo de João? Não. As 7 eras que a igreja de Jesus viveria ao longo da história. Então, a gente entende claramente que não se trata de 7 igrejas históricas daquele tempo, mas 7 períodos pelos quais passaria a igreja de Jesus durante todos os tempos. E aí nós temos uma linha do tempo para ajudar você a se familiarizar onde nós estamos agora. Ali começa da morte de Jesus até o ano 100, que é aproximadamente a morte de João, o último apóstolo. A gente tem a igreja de Éfeso. Depois do ano 100 ao ano 313, vocês viram isso aqui na primeira mensagem, nós temos a igreja de Esmirna. Depois do ano 313 até o ano 538, nós temos a igreja de Pérgamo. Se você não veio nas outras mensagens, perdeu alguma mensagem, você entra no site da igreja, aí tem um endereço, ou então no Face da igreja, e você pode assistir o vídeo dessas mensagens, tá certo? De 538 a 1517, esse é o maior período, é o de Tiatira. 1517 a 1798 já começa a mensagem de hoje. E de 1798 a 1844, Filadélfia, e depois Laodiceia, que vai até a vinda de Jesus. Então, para você se situar aí, como a gente está tratando isso aí. Então, nós já vimos Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. E hoje nós vamos ver as 3 últimas igrejas. Então, você já pode pegar aí o seu esboço, pode pegar a sua caneta, você já pode anotar aí. A igreja de Sardes. A igreja de Sardes corresponde ao período que vai do ano 1517 a 1798. De 1517 a 1798. A gente terminou a última igreja, que foi a igreja de Tiatira, e nós terminamos com o surgimento de quem? De um monge chamado Martinho Lutero, que seria o início da reforma protestante. Na igreja anterior nós vimos a estrela da manhã da reforma, que foi o surgimento de alguns homens de Deus que começaram o movimento da reforma, ou a tentativa de reforma, que vem culminar depois no movimento lá do Martinho Lutero, chamado a reforma protestante. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 6, vamos ver um trecho dessa carta de Jesus à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreva:
Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. O texto continua: pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes, olha de novo, alguns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui nós temos um trecho da mensagem de Jesus para a igreja de Sardes, que compreende esse período aí da época da reforma. Então ele diz algo muito interessante aqui. Ele diz: você, igreja de Sardes, você tem fama de quem está vivo. Ele diz: mas na verdade você está morto. Tem fama de que está vivo, mas na verdade está morto. E diz: pois eu não achei as suas obras perfeitas. E perfeição aqui, perfeita no sentido de perfeição, mas no sentido de completas. Eu não encontrei as suas obras completas, perfeitas aos olhos do meu Deus. Qual é a época da igreja então que ficou famosa entre os cristãos como a época em que o cristianismo voltou à vida, como a época em que o cristianismo verdadeiro ressuscitou do meio da corrupção? É claro, é a época da reforma protestante. Nós comemoramos esse dia até hoje como a época em que a igreja ressuscitou, voltou à vida, saiu da imundície e da corrupção através da reforma protestante. E o significado da palavra Sardes também já apontava para isso. Não só esse trecho que diz que você tem fama de que está vivo, mas na verdade está morto. Mas também o próprio nome Sardes. Olha o significado da palavra Sardes. O nome Sardes, ele vem da palavra hebraica sarid, que significa o que escapou ou o remanescente. Então, o que é que quer dizer aqui? Aquele remanescente, o que? Fiel. Aquele remanescente que se levantou contra uma liderança de uma igreja corrompida, um remanescente que foi expulso, um remanescente que saiu do meio da corrupção. Então, Sardes significa o que escapou, o que saiu, o remanescente, ou seja, um pouco de pessoas, um punhado de pessoas fiéis que não vieram a se contaminar. Então a igreja desse tempo é famosa por ser a era da reforma protestante, e nos gloriamos de ter finalmente voltado à sã doutrina, mas Jesus nos surpreende dizendo que a história não é bem assim. Não é tudo isso que a gente pensa que é. Ele diz: na verdade vocês estão mortos. Vocês têm fama de que estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Ele diz: aquilo que vocês fizeram ainda não está de acordo, ainda não está perfeito, ainda não está completo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, o que vocês fizeram foi um bom começo, é algo muito importante, mas ainda não está completo, ainda não está perfeito. Cuidado para não deixar morrer o que vocês ainda têm, o restinho, aquele pouco que vocês guardaram da fidelidade da palavra. Cuidem para que não morra. Ainda não está perfeito, ainda não está completo. Foi um bom começo, mas o que aconteceu? E o problema não estava no Martinho Lutero, nem nos reformadores. O problema está nas gerações que vieram após eles. As gerações que sucederam os reformadores, eles não foram tão fiéis quanto os reformadores.
E aí a igreja, que parecia que ia despontar para uma purificação, de repente ela se vê envolvida na mesma sujeira, ou sujeira semelhante que a igreja romana da qual saíram estava envolvida. Rapidamente o movimento protestante, ele é contaminado pelo unicolaísmo. Lembra do unicolaísmo? Rapidamente o movimento protestante é contaminado pelo unicolaísmo, ou seja, pela ideia de ter uma liderança dominadora, sedenta de poder. Rapidamente o movimento protestante deixa de ser algo lutando por uma doutrina santa, pura, e começa a haver disputas de líderes querendo dominar entre o povo, e começa uma série de divisões. Aquilo que era para ser uma reforma, para ser algo puro, para ser algo novo, rapidamente se contamina com a mesma sujeira, com o mesmo lixo da qual eles estavam saindo. E hoje o que nós temos sinceramente são frangalhos do que restou de uma reforma incompleta, porque os que seguiram os reformadores não deram continuidade ao processo de reforma. E hoje a igreja cristã que temos é apenas retalhos do que seria a igreja viva que nós nos gloriamos de ter. E Jesus diz: vocês têm fama de que estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos. O diabo usou contra a igreja protestante a mesma estratégia que ele usou contra a igreja romana. Já tinha usado uma vez, deu certo, ele usa de novo e vai continuar usando. Até os dias de hoje ele usa a mesma velha estratégia: é mesclar, misturar, contaminar para conquistar. E é isso que acontece com a igreja protestante também. A igreja protestante evangélica, nós não estamos vivendo Sardes, mas nós somos um resultado da reforma que começou em Sardes. Então por isso eu já trago algo para nós hoje. A igreja evangélica protestante hoje, ela está infestada de falsos profetas, de mercadores da palavra, está infestada de costumes pagãos, de misticismo. Gente, tem uns cultos por aí que você vê que não tem diferença. A diferença é só que chama o líder lá de pastor e não de pai de santo. Mas tem uns cultos por aí que parece uma manifestação de um terreiro de macumba. Tem tanta aberração no meio da igreja evangélica hoje, da igreja protestante hoje, e a gente fica se gloriando. Tem tanta sujeira, tantos falsos profetas, tanta imundície, tanto misticismo, elementos místicos, elementos do candomblé dentro da igreja. É verdade, talvez pesquise o que você acha, não precisa ir muito longe não. Sem falar na contaminação com a tal da maçonaria. Você já deve ter ouvido falar disso. Há indícios muito fortes de que grande parte da liderança evangélica do Brasil, dos nomes mais conhecidos e respeitados do Brasil, há grandes indícios de que a maioria deles estão envolvidos até o pescoço com maçonaria. E o que é maçonaria? Não vou dar uma aula sobre maçonaria, mas maçonaria, só para você saber, é o quê? Uma sociedade secreta, infestada de ocultismo. Eu não sei o que é que um crente vai ver dentro da maçonaria. Qual a necessidade de um crente que é luz, que Jesus diz não se pode pegar uma luz e escondê-la, mas a luz tem que ser colocada em cima do monte para clarear toda a cidade. Eu não sei o que é que um crente que é luz vai se intocar dentro de uma sociedade secreta infestada de ocultismo. Mas a igreja evangélica está infestada disso, e não só a igreja, mas a liderança da igreja. E tem um monte de crente maçom, talvez tenha até maçom aqui, e você não sabe. Porque a primeira coisa que o maçom aprende na maçonaria é dizer que não é maçom. E isso eu li, sabe onde? Em fontes maçônicas. O ensinamento lá do Grande Oriente diz isso, que você não pode dizer por aí que é maçom. Tem que ser discreto. Então a primeira coisa que eles aprendem é dizer que não é. Eu só tenho um recado para, de repente, alguém que é maçom. Você vai precisar tomar uma decisão. Ou você vai ser maçom ou você vai ser Ibavim. É melhor você decidir, porque na Ibavim não tem espaço para maçonaria não.
Então é melhor você decidir em que lado você quer ficar. Tomara que não tenha ninguém aqui que receba essa mensagem, porque talvez não tenha ninguém aqui envolvido com isso. Mas o negócio está tão misturado que eu estou sendo bem claro agora nesse momento. E aí vem um elogio para a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 4 diz assim: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram, não contaminaram suas vestes. De novo, tem um pequeno grupo, um remanescente fiel, que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Esses são justamente aqueles que protestaram, que foram expulsos, excomungados, como Martinho Lutero foi, que romperam com a estrutura religiosa corrompida, pagã, mística da igreja romana. Entre os nomes tem aí alguns que você pode ver: Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino, Knox, John Wesley. Alguns que já vieram mais depois, mas faz tudo parte desse período, foram grandes homens de Deus, remanescentes fiéis, aqueles que receberam um elogio. Pode ter certeza que essa turma aí está no grupo daqueles que Jesus está dizendo vão se vestir de branco e vão andar comigo. São pessoas que fizeram a diferença, que lutaram contra a corrupção da igreja, que não se calaram diante da corrupção da igreja dos tempos em que eles viviam. E aí Jesus está elogiando esses e muitos outros, com certeza, que também fizeram esse movimento. Esses aí são os que se tornaram mais conhecidos, porque terminaram escrevendo muita coisa, e aí fica para a posteridade. E contra o que? Já que estamos falando de reforma protestante, porque na verdade a reforma protestante não foi reforma nenhuma. Houve uma tentativa de reformar a igreja romana, mas foram excomungados, foram expulsos e não reformaram a igreja. Eles criaram um novo movimento. Tudo bem. Reforma protestante. Contra o que esses homens estavam protestando? Contra o que Martinho Lutero, Zwinglio e muitos outros estavam protestando? O que é que tinha de podre na igreja romana que esses homens se levantaram contra? E alguns deram até a sua vida para protestar. Então veja só algumas coisas. Venda de indulgência. E a cena de Martinho Lutero pregando lá na porta da catedral, lá as suas 95 teses contra a igreja romana. Então, algumas coisas que eles protestaram: a venda de indulgências. O que eram as indulgências? Eram documentos papais que davam absolvição de pecado, que tirava gente do purgatório e levava para o céu. Então a sua vovozinha tinha morrido e diziam para você que a sua avó estava no purgatório e que de repente, se você não comprasse a indulgência, aquele documento do Papa assinado, então a sua avó não ia sair do purgatório ou ia do purgatório para o inferno. Então, por sua culpa, a sua avó ia para o inferno. Então você ia lá e comprava um documento que a igreja vendia, que na verdade aquele documento era a garantia da salvação da sua avó, da sua tia, do seu pai. Isso eram as indulgências, que esses homens se levantaram contra isso. Era também a venda de relíquias sagradas. Eles vendiam um prego da cruz de Jesus, eles vendiam lascas da cruz de Jesus, eles vendiam tanta coisa. Um dos críticos da época dizia assim: se juntassem todas as lascas da cruz de Jesus que foi vendida nesse período, dava para construir a Arca de Noé. E o povo cego, sem ter Bíblia, ia na conversa. Venda de cargos eclesiásticos para os nobres. Durante muito tempo os papas eram pessoas nobres que pagavam para chegar a esse cargo. Os bispos pagavam, eram familiares ricos. Qual era a posição de mais honra, mais poder na sociedade? Era o clero da igreja. Então famílias ricas pagavam caro, a preço de ouro, para ter um filho seu, um parente seu colocado como bispo de uma cidade e até mesmo como papa. Os cargos principais da igreja eram vendidos, negociados. E o pior de todos, a restrição ao acesso às escrituras. E era esse ponto aqui: as pessoas não tinham o direito de ter acesso à Bíblia. Era esse ponto que causava todos os outros. Por que o povo engolia a história de um purgatório que não tem da Bíblia? Por que o povo engolia a história de comprar um documento que vai dar salvação? Porque eles não tinham a Bíblia para ver que aquilo não era verdade. Quando é que começa a reforma protestante? Quando Lutero começa a ler a Bíblia e começa a descobrir que não bate.
as coisas que ensinavam na igreja com as coisas que Jesus ensinava na Bíblia. Então eles lutaram contra isso, contra essa restrição do acesso às Escrituras. E um dos grandes feitos da reforma foi o quê? A tradução da Bíblia para idioma que o povo pudesse ler, porque era sempre em hebraico, aramaico, latim, grego. A própria missa era em latim. As pessoas viam apenas como um ritual, mas elas não entendiam nada. Isso até há pouco tempo atrás. Então esses homens se levantam e protestam contra essas coisas. Então esse foi o movimento da reforma protestante desse período. Agora não pense que a igreja romana ficou parada, apenas assistindo esse movimento. Aqui surge um movimento que é chamado de movimento da contra-reforma. É a reação da igreja romana contra os protestantes. E é nesse período em que é criado a Companhia de Jesus, em 1540, Companhia de Jesus, mais conhecido como Jesuítas. Foi criado por um homem chamado Inácio de Loyola. Inácio de Loyola era um ex-soldado espanhol que tinha levado um tiro de canhão na perna. E era um militar. E foi através dele que surge o grupo chamado Jesuítas, Companhia de Jesus, neste ano aí. E qual a função da Companhia de Jesus, que depois em seguida é incorporada, ela vai e oferece os seus serviços à igreja romana, e ela é incorporada à igreja romana, com qual objetivo? Conter o avanço da reforma protestante, conter o avanço da ideia protestante. E eles são, digamos assim, clérigos, mas eles têm treinamento militar. E aí as atrocidades continuam. Eles são evangelistas, missionários, mas também são os soldados da igreja, como assim se diziam. E aí você que estudou um pouco de história sabe de um pouco do que eles fizeram aqui no Brasil, quando os jesuítas vieram, né, catequizar os índios no Brasil. Como é que eles faziam para converter os índios? Era um negócio bem delicado com os índios. Os índios sabem bem como era o jeito de trabalhar e de evangelizar dos jesuítas. Então surge a Companhia de Jesus, os jesuítas, para perseguir e conter o avanço da reforma protestante. Estudiosos da história afirmam, e se você for ler a mídia oficial, você não vê muita coisa. Gente, a gente está caminhando pela história da igreja e também dos impérios e dos governos, mas por uma ótica que normalmente as pessoas não caminham. A gente está caminhando, buscando informações em canto que normalmente as pessoas não buscam, porque as informações oficiais normalmente não são as informações verdadeiras, porque há muito tempo que os veículos de comunicação já são controlados. Dizem o que tem que ser dito, da forma que tem que ser dito. Como, por exemplo, muito a respeito da evangelização dos índios, às vezes é uma coisa tão romântica. Vieram evangelizar os índios. Na verdade, eles vieram querer tornar os índios europeus e não apenas apresentar Jesus a eles. Talvez essa fosse a última coisa que eles fizeram, foi apresentar Jesus, porque da forma que apresentaram, aquele não é o Jesus que a gente conhece. E muitos estudiosos da história afirmam que os jesuítas estiveram por trás de muitos atos na história, que eles estiveram nos bastidores de muitos acontecimentos históricos que você nem imagina, estiveram por trás do surgimento, inclusive, de algumas organizações secretas, como, por exemplo, aquela que eu acabei de citar. É muito forte os indícios de que os jesuítas estão diretamente ligados ao surgimento da maçonaria. Então os jesuítas se tornam tão poderosos que eles começam a ameaçar a liderança de reis. É tanto que são expulsos depois de Portugal e tem a confusão toda. Eles começam a ameaçar a liderança dos reis, porque eles são diferentes, eles interferem nos governos, eles se infiltram nas organizações, e eles começam a ser um problema para os reis e também para o próprio Papa.
Eles se tornam tão poderosos que o Papa começa a ter o seu poder ameaçado pelos jesuítas. E aí no ano de 1773, ainda estamos no período de Sardes, no ano de 1773, o Papa Clemente XIV oficialmente ele extinguiu a Companhia de Jesus. Mas é claro que ela não deixou de existir, ela deixou de estar ligada à igreja. 1773. Presta atenção. O Papa Clemente XIV extingue os jesuítas porque já não aguentavam mais a pressão. Coincidentemente, depois de um ano, menos que isso um pouco, no dia 22 de setembro de 1774, menos de um ano depois, Clemente XIV estranhamente morreu sob suspeita de ter sido envenenado. O Papa que extinguiu os jesuítas da igreja, menos de um ano depois, é morto sob suspeita de ter sido envenenado. Coincidência, não? 40 anos depois, em 1814, já um outro Papa, Papa Pio VII, ele aceitou de volta a Companhia de Jesus da Igreja Católica. Então, em 1814, 40 anos depois, os jesuítas estão de volta integrados a todo vapor à Igreja Romana. E só um parênteses que eu quero abrir, para você entender que toda a história tem uma ligação. Por que eu estou falando dos jesuítas? Só para você entender, eles foram criados para correr atrás dos protestantes. Depois eles se tornaram um problema para o próprio Papa e para os reis. Eles são extinguidos da igreja. Um ano depois, o Papa que os extinguiu morre com suspeita de envenenamento. Eles passam 40 anos existindo a parte da igreja, mas continuam existindo. Quando é em 1814, eles são incorporados novamente à Igreja Romana. E no dia 13 de março de 2013, eu estou falando 2013, no dia 13 de março de 2013, depois da inexplicável e misteriosa renúncia de Bento XVI, os jesuítas finalmente alcançam o topo máximo do poder na Igreja Romana, através do Papa Francisco, que não sei se você sabe, é jesuíta. É o primeiro Papa jesuíta da história. E a forma como ele chega ao poder depois de uma renúncia que até hoje ninguém entendeu direito. Estava doente, mas não está mais doente. O que é que aconteceu? Ele continua lá. Mas aí surge um jesuíta. Só um parênteses que eu quis abrir na história. Mas voltamos aonde estávamos. Em 1774, quando a Companhia de Jesus foi extinta pelo Papa Clemente XIV. E aí depois acontece a morte dele. Depois acontece outra coisa, outro golpe fatal na Igreja Romana e no papado. Foi no ano de 1798, o Papa Pio VI é preso por ordem de Napoleão Bonaparte. O Papa Pio VI é preso por ordem de Napoleão Bonaparte na Capela Sistina, no aniversário de coroação dele. Os generais de Napoleão entram lá, arrancam o anel papal, de autoridade papal, do dedo de Pio VI, confiscam toda a propriedade do Papa e vendem. O Estado papal, como conhecia, é abolido. Roma se torna república e o Papa é levado preso para a França. E lá em Valência, na França, no dia 29 de agosto de 1799, ou seja, um ano depois dele ser preso, ele morre enquanto estava preso em Valência. Olha que interessante. E aqui, nesse momento, acaba um período da igreja. Um período da igreja que tinha começado lá em 538.
Não sei se você lembra, em 538 começou um período chamado supremacia papal. Lembra quando o Papa se torna a maior autoridade do império? E agora, com a prisão do Papa, em 1798, finda a supremacia papal. Esse Papa é preso, morre, depois eles elegem um outro Papa, mas agora esses novos Papas que surgem, eles não têm mais poder de rei, apenas de sacerdote, e ficam lá limitados à atuação dentro da igreja. Depois eles ficam praticamente presos dentro do Vaticano, em Roma, quando Roma também é conquistada. Então vai passar aqui um bom período em que os papas deixam de ter o poder de reis e ficam apenas sendo sacerdotes da igreja romana. Aqui finda o período da igreja de Sardes, em 1798, com o fim da era da supremacia papal. Mas antes de terminarmos esse período, eu quero registrar a marca da igreja de Sardes. Qual é a marca da igreja de Sardes, da reforma protestante? A marca da igreja é a renovação. É quando surge uma luz, é quando surge uma nova luz em que traz a Bíblia, em que se combate a corrupção da igreja. Então a renovação é a marca na igreja do período de Sardes, que termina com o fim da era da supremacia papal. E agora nós entramos na era da próxima igreja, que é a igreja de Filadélfia. Complete aí. Igreja de Filadélfia corresponde ao ano 1798, é o tempo que terminou a igreja anterior e terminou a supremacia papal, e aproximadamente até 1844, que é um período bem pequeno. 46 anos, se não me falha aqui as minhas contas. Mas aqui é um período de 46 anos, um período bem pequeno da igreja de Filadélfia, mas é um período muito importante, e você vai entender. Então agora começamos a era da igreja de Filadélfia, do ano 1798 ao ano 1844. É interessante, a gente já começa destacando a forma como Jesus se apresenta a essa igreja, que sempre no início da carta ele diz: eu sou aquele que vem com a espada, eu sou aquele isso. E aqui, como Jesus se apresenta? Olha só, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, olha como Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Ele começa dizendo: essa aqui é a palavra daquele que é santo e verdadeiro. Por que ele está falando isso? Eu entendo que aqui tem a ver com, está lembrando ao povo dessa igreja aqui, dessa época, que existe um santo falso. Lembra? Aquele que dizia estar no lugar de Cristo, aquele que tinha sido deposto, aquele que tinha sido preso. E Jesus está dizendo: eis aqui a palavra do que é santo e verdadeiro, aquele que realmente tem a chave, porque aquele outro também que foi preso dizia que tem a chave do inferno e do céu. E Jesus está dizendo: eis aqui, essa é a palavra do santo verdadeiro, daquele que realmente tem a chave, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém pode abrir. E aí vem uma promessa para a igreja, uma promessa de uma porta aberta. Apocalipse 3,8 diz assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E que porta é essa que está aberta diante da igreja de Filadélfia nesse período aqui tão curto de tempo? Que porta é essa que Deus está abrindo a essa igreja e que ninguém pode fechar? E uma porta, ou seja, é algo que antes não tinha sido possível a igreja fazer, mas agora está escancarado para ela, e ninguém vai poder impedir que ela faça isso, que ela passe por essa porta. A porta aberta aqui é a porta para as nações, para as missões mundiais, para o avanço do evangelho. É impressionante como nesse curto período de tempo a palavra de Deus rompe as fronteiras e surgem as grandes missões mundiais e as sociedades bíblicas que começam a levar a palavra de Deus ao mundo todo. Olha só, no próximo PowerPoint aí diz, na Índia, com Carey, em 1793, aqui tem uma diferença aqui de 5 anos, mas começa em 1793, mas não para aí, continua no período de Filadélfia. Na China, em 1807, as missões. Na África, em 1817, a Sociedade Bíblica Britânica é criada em 1804.
A Sociedade Bíblica Americana é criada em 1816. Gente, olha quanta coisa importante da palavra sendo enviada ao mundo nesse curto período da igreja de Filadélfia. As principais missões mundiais começam aí. E as sociedades bíblicas para produzir a Bíblia e espalhar pelo mundo começa aí. Então a palavra de Deus parte para o mundo nesse tempo de Filadélfia. Cessa um pouco a briga teológica da reforma, as discussões teológicas, e agora o povo parte para o evangelismo, e o povo parte para levar a palavra que tinha sido impedida de chegar aos povos do mundo. Isso tem tudo a ver com o nome Filadélfia. Sabe o que significa Filadélfia? Filadélfia significa amor fraternal. É a geração, é a época da igreja em que a igreja acende a tocha do amor por Jesus, do amor pelos perdidos. É a igreja que se importa. É a igreja que sai de dentro das quatro paredes e sai para levar o evangelho. É a igreja do amor, é a igreja que se importa. É a igreja que acende o vigor evangelístico de novo. Amor fraternal, esse é o significado do nome Filadélfia. E olha o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha que coisa interessante, está dizendo que a igreja de Filadélfia é a igreja que guardou a sua palavra. E guardar, você sabe que não é esconder, guardar é viver, é proclamar essa palavra. Então aqui está dizendo, eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei que vocês guardaram a minha palavra. E aqui diz assim, eu sei que vocês têm pouca força. E tem gente que pensa, o pessoal fraquinho espiritualmente falando. Não é disso, gente. Como é que eles são fracos espiritualmente falando e guardaram a palavra e não negaram o nome do Senhor? Isso tem nada a ver com fraqueza espiritual. Pouca força no sentido de que era um grupo pequeno. Assim como todas as eras da igreja, um remanescente pequeno. A grande igreja estava corrompida, mas tinha um grupo de irmãos ali que estavam firmes, que guardavam a palavra, que não negaram o nome de Jesus, mas guardaram a palavra. Para mim isso foi extraordinário. É a igreja onde a palavra é distribuída para o mundo. Nessa época acontece um avivamento fora do normal. Na época da igreja de Filadélfia, as pessoas se voltam para a palavra de uma forma como não tinha acontecido antes. É nessa época que, do tempo que está descrito aqui, de 1798 até 1844, que as pessoas começam a estudar novamente o livro de Daniel, a profecia de Daniel. O povo se volta para estudar Apocalipse. É nesse período aqui que as pessoas começam a voltar ao estudo da escatologia, sobre a vinda de Jesus, e começa a crescer uma esperança na igreja sobre a vinda de Jesus. Coisa que tinha estado esquecido durante todo esse tempo. Mas nesse período há um avivamento, há uma busca pela escatologia, tanto que muito do conhecimento que se tem escatológico, da interpretação que se tem, surgiu nesse período. Então há um avivamento. E além dessa busca pela palavra, desse avivamento, Deus ainda contribuiu para que houvesse esse avivamento, essa esperança da vinda de Jesus. Foram alguns acontecimentos inexplicáveis, alguns sinais que aconteceram no céu e na terra nesse tempo, que fizeram com que as pessoas entendessem que eram sinais do fim dos tempos, e cada vez mais se voltassem para a palavra e para o Senhor. Olha só, algo muito interessante. Um pouco antes de chegar ao período dessa igreja, tinha acontecido um sinal, um evento. Em 1755 aconteceu um grande terremoto em Lisboa, Portugal. E esse foi um dos maiores terremotos, mas com proporções que nunca tinham sido visto. O pessoal guardou, 1755, ok. Aí quando chega em 1780, acontece um outro episódio chamado de O Dia Escuro. Ali é um relato de uma testemunha ocular desse dia, 19 de maio de 1780. Olha só, uma testemunha ocular que vivia em Massachusetts descreveu: pela manhã surgiu claro sol, mas logo se ocultou. As nuvens se tornaram sombrias e densas, negras e ameaçadoras, como logo se mostraram. Chamejavam relâmpagos, retumbavam trovões, caindo leve aguaceiro.
Por volta das 9 horas, as nuvens se tornaram mais finas, tornando uma aparência bronzeada ou acobreada. Alguns minutos mais tarde, pesada nuvem negra se espalhou por todo o céu, exceto numa estreita orla do horizonte, e ficou tão escuro como usualmente é às 9 horas de uma noite de verão. Gente, eu pesquisei sobre esse dia escuro e não há explicação. Não houve eclipse solar nesse dia e os cientistas não têm uma explicação lógica para esse dia. Fica como um grande mistério. Simplesmente às 9 horas da manhã escureceu como se fosse 9 horas da noite, passou boa parte do dia escuro. Eu li outros testemunhos de pessoas dessa época que diziam que os pássaros começaram a vir para as árvores para dormir porque eles entenderam que tinha ficado de noite. Em um outro episódio que aconteceu agora em 1833, entende? Eles viram os que começaram a acontecer ali um pouco antes de começar essa era da igreja, e até chegar na época dele, eles somaram essas coisas. Em 1833 aconteceu uma chuva de estrelas. Chuva de estrelas é claro que é uma chuva de meteoritos. E diz assim: impressionante a grande chuva de meteoros do dia 13 de novembro de 1833. Aquela foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se tem registrado. O firmamento inteiro, sobre todos os Estados Unidos, achou-se então durante horas em fascinante comoção. Neste país, desde que começou a ser colonizado, nenhum fenômeno celeste ocorreu que fosse visto com tão intensa admiração por alguns e com tanto terror e alarme por outros. O dia escuro também aconteceu nos Estados Unidos. E aqui essa chuva de estrelas era uma chuva de meteoritos enorme. E sabe o que aconteceu? As pessoas ligaram isso a Apocalipse 6, não está aí, não vou ler agora. Apocalipse 6,12, que fala do sexto selo, e lá diz que o sol escurecerá. E diz que as estrelas cairão do céu e haverá terremotos. Então, eles estavam vivendo a expectativa da vinda de Cristo, lendo sobre as profecias. Aí eles ligam, fazem um grande terremoto em Portugal. Depois um dia escuro, depois o sol escurece, depois há uma chuva de estrelas e pensaram: Jesus está voltando aí daqui a pouco. E aí o avivamento pega fogo. Gente, esses sinais são sinais, alguns são inexplicáveis, inesperados e não foram previstos. Eu acredito que Deus mandou esses sinais para acender a chama no coração daquela igreja. E essa igreja há um avivamento profundo. Porque se esses sinais correspondiam ao sexto selo de Apocalipse, e a vinda de Jesus está descrita no sétimo, então Jesus está às portas. E de fato estava, mas não para aquela geração. Aquela era a geração que antecederia a vinda de Jesus. Mas sinceramente eu não acredito que aqueles sinais eram o sexto selo. Ainda há de ocorrer, mas os fez ter um grande avivamento. A marca da igreja de Filadélfia não podia ser outro: avivamento. Essa igreja é marcada pelo grande avivamento. Mas acontece algo muito ruim. Alguém se empolga com os sinais e com as profecias e comete um erro terrível. Um homem chamado Guilherme Miller, um grande estudioso do Apocalipse, mas ele cometeu uma falha gravíssima. Ele marcou a data da vinda de Jesus para o ano de 1844. E a igreja dessa época estava em pavorosa, em avivamento, e aí começou a ter expectativa que de fato Jesus voltaria em 1844. Mas como vocês já deram para perceber, ele não voltou em 1844. Houve um grande desânimo por parte de muitos cristãos, outros abandonaram a fé e outros tentaram remendar o erro de Guilherme Miller, reinterpretando, dizendo: Guilherme Miller acertou o dia, ele errou o evento. Não era a vinda de Jesus, era o início de um julgamento que acontece no céu, que começou em 1844. E esse é o ensinamento, por exemplo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que surgiu aí.
A igreja adventista do sétimo dia, ela surge aqui. A Ellen White, ela faz a reinterpretação das profecias ou das datas do Guilherme Miller e diz, ele acertou a data, ele errou o evento, não era a vinda de Jesus, era o início do julgamento que começou a acontecer no céu. Aí eu não vou explicar onde é que ela chegou com essa ideia, porque senão a gente vai demorar muito, mas baseado na profecia de Daniel das 2.300 tardes e manhãs. Bem, Jesus não voltou. Essa interpretação desse julgamento no céu é um tanto complicado, mirabolante, e não sei não, eu não me arrisco a caminhar por ele. E aí, se a marca era o avivamento, de repente há um desânimo. Que tristeza, hein? Aí fica uma grande lição aqui. Sabe qual é a lição? Ninguém sabe o dia e nem a hora. Mateus capítulo 24, versículo 36. Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Aí você deve estar pensando, mas pastor, mas Jesus hoje não sabe não? Toda vez que ele deixa alguém faz essa pergunta. Eu não vou responder não. Eu acho que ele sabe, mas também a Bíblia não diz que ele sabe não. Aqui só está dizendo que ele não sabe. Eu acredito que depois que ressuscitou sabe, mas gente, o que importa é que ele está dizendo, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então fica a lição. Vamos ter um avivamento sim, vamos nos empolgar sim, vamos esperar a vinda de Cristo sim, mas não vamos marcar data não. Você sabia que hoje é uma data marcada por muitos? Hoje tem um fenômeno, daqui a pouco eu vou falar, vai acontecer hoje à noite um fenômeno. E o pessoal acha que hoje é o dia. Já sei, não é hoje. Se alguém disse que é, porque não é. Então como saber que esse período se finda por volta de 1844? Ora, como fator identificador de Filadélfia, um dos fatores identificadores de Filadélfia é o avivamento, a volta à escatologia, o acender da esperança da volta de Jesus. Então, esse erro de marcação de data vem trazer um esfriamento. Pena isso, mas o que foi produzido naquela época vai abençoar a próxima era da igreja. Some-se a essa frustração as promessas que Jesus fez, que corresponde ao período da próxima igreja, da igreja que virá depois, e aí a gente vai entender que esse é o período que se encerra a igreja de Filadélfia. Tem uma outra promessa que Jesus faz que dá para entender que encerra Filadélfia. Apocalipse 3:10. Olha só. Olha o que Jesus disse para os irmãos de Filadélfia. Visto que você guardou a minha palavra, lembra? De exortação à perseverança, eu também o guardarei de quê? Da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Ele está falando de quê? Da grande tribulação. Visto que você guardou a minha palavra da perseverança, aí ele faz uma promessa: eu vou guardar você da hora. Não é guardar você na hora, é guardar você da hora. Você não vai estar na grande tribulação. Ou seja, essa igreja de Filadélfia, essa geração, ela não será a igreja dos últimos dias que vai contemplar os últimos dias, mas ela será a igreja que antecederá os últimos dias. Porque nessa carta de Filadélfia, Jesus diz: venho sem demora, venho logo, vou poupar você da hora da grande tribulação, mas venho sem demora. A tribulação que está por vir, ou seja, é algo que está batendo na porta dessa geração, ou seja, é na próxima geração. E aí que Jesus diz: venho sem demora. É interessante, no próximo, acho que fala, no próximo PowerPoint, eu já mencionei aqui domingo passado, que nas primeiras cartas das igrejas, Jesus não cita nada sobre sua volta. Quando ele chega na igreja de Pérgamo, ele diz: quando eu vier. Aí ele começa a mencionar pela primeira vez nas cartas: quando eu vier.
Quando ele chega em Sardes, ele diz, nós lemos aqui, ele diz: eu virei como um ladrão, e se você não estiver atento, você não verá a hora que eu chegar. Quando chega agora na igreja de Filadélfia, ele diz: venho logo, venho sem demora. E você já sabe de antemão o que ele vai dizer na igreja de Laodiceia, que é a nossa igreja. Ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Você observa que há claramente uma aproximação. Jesus está chegando perto. Olha, quando eu vier, olha, eu vou vir como um ladrão, fica atento. Olha, venho logo, sem demora. Estou à porta. Estou à porta. Então observe que claramente há um caminhar na história, e cada vez mais se aproximando da vinda de Jesus. Então, somado tudo isso aos sinais de Laodiceia, nós entendemos que aqui termina o período da igreja de Filadélfia. E agora nós podemos ir adiante. E agora a igreja de Laodiceia, que é a igreja que estamos vivendo agora. A igreja de Laodiceia corresponde aproximadamente ao ano 1844, aproximadamente, até a segunda vinda de Cristo. Não até os dias de hoje, mas até a segunda vinda de Cristo. E aí, continuamos? Amém? Então vamos encerrar a história dessas igrejas hoje. Pelo menos nas cartas, né? A história das igrejas não. Então a igreja de Laodiceia corresponde aproximadamente do ano 1844, quando termina Filadélfia, até a segunda vinda de Cristo, que são os nossos dias. A palavra grega Laodiceia é formada por duas outras palavras que significa Laos, que significa povos, e de Caios ou de Ceia, que significa juízo ou justo ou julgado. Então, o que é que significa Laodiceia? Olha o significado de Laodiceia: povo julgado ou povo do juízo. É a última igreja. É o povo que vai testemunhar o julgamento final. E o julgamento final acontece junto com o quê? Com a segunda vinda de Cristo. A igreja anterior é a igreja do amor fraternal, a igreja que guardou a palavra, que levou a palavra aos cantos do mundo. Mas a igreja de Laodiceia é o povo do juízo. É a última, olha só, significa o povo do juízo e é a última carta de Jesus. A última carta de Jesus. Ou seja, a igreja que vai testemunhar a vinda de Jesus e o julgamento final. Outra coisa muito interessante: como é que Jesus se apresenta a essa igreja? Ele se apresenta como o Amém. Olha que interessante. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 diz assim: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Jesus chega e se apresenta à igreja, o povo do juízo, e ele diz: eis aqui que eu sou o Amém. É a primeira vez na Bíblia, a única vez na Bíblia, que Amém se refere a um nome próprio. O Amém aqui, ele não está como o Amém comum das orações, como assim seja, mas o Amém aqui é um nome próprio. Essa é a palavra do Amém. E ele está falando que esse é um nome dado agora a Jesus. E é assim que ele se apresenta à última igreja. E Amém é o quê? Amém é a conclusão da oração. É o assim seja. É o finalmente. O Amém, você começa a oração pelo Amém ou você termina a oração pelo Amém? Você termina a oração pelo Amém. O Amém aqui é a conclusão. Então a mensagem de Laodiceia é a última mensagem de Jesus à igreja. A última igreja. Não tem igreja depois de Laodiceia. A conclusão da história da igreja está aqui em Laodiceia, com o Amém, que é o próprio Jesus. Ele vem e ele é o Amém, o povo do juízo. Agora nós vamos olhar para Laodiceia, para a cidade, e ver que existem alguns aspectos históricos, características históricas na igreja de Laodiceia, que já apontavam como profecia para essa era de Laodiceia que estamos vivendo hoje.
dados históricos da cidade de Laodiceia, que não foi escolhido por Jesus à toa, nós já aprendemos isso, mas que apontam como profecia para os dias de hoje. Olha só, característica da cidade de Laodiceia que aponta como profecia para o futuro. Laodiceia era um grande centro manufatureiro e comercial. Olha que interessante. A cidade de Laodiceia, para a sua época, era um grande centro manufatureiro, ou seja, de manufatura, de fabricação, de indústria e comércio. Onde se constrói, onde se fabrica coisas, se precisa vender essas coisas. Então Laodiceia era um grande centro manufatureiro e comercial. Então os tempos a que se refere a igreja de Laodiceia seriam tempos também que seriam marcados pelo quê? Pela industrialização e pelo comércio. Isso tem a ver com os nossos dias ou não tem a ver com os nossos dias? Ali, quando está às portas de começar o período de Laodiceia, em 1830, sabe o que acontece? A Revolução Industrial. Olha que coisa fantástica. A Revolução Industrial não acontece aí é o auge do seu início, mas depois ela se estende até os dias de hoje. Então, o que é que vem trazendo a igreja de Laodiceia? Uma revolução industrial. E a cidade de Laodiceia era marcada por ser um grande centro manufatureiro e comercial. Então começa a revolução industrial no início aí da igreja de Laodiceia. Isso tem muito a ver. E esse novo sistema industrial que está começando com a revolução industrial, sistema industrial e comércio. A indústria precisa do comércio porque senão ela fabrica, não vende para a fábrica. Então esse novo sistema que a gente está entrando em Laodiceia, da indústria e do comércio, ele precisava que fosse implantada uma nova cultura nas pessoas, na sociedade. E é uma cultura materialista, voltada para o consumo. Porque se as pessoas não se transformassem em materialistas, consumistas, essa nova estratégia, essa nova estrutura de indústria e comércio não ia sobreviver. E aí eles precisam criar uma nova cultura. O povo precisa ser consumista, viver para comprar, viver para consumir, dispensar o ser e se concentrar apenas no ter. Parece com os dias de hoje? Essa cultura precisava ser implantada para a era da indústria e do comércio ter sucesso. Mas tinha uma coisa que atrapalhava essa nova cultura de ser implantada. Sabe o que atrapalhava? A fé, a palavra de Deus, a esperança da eternidade, o ensinamento de Jesus de não focar nas coisas terrenas, de se abster de bens materiais e focar nas coisas espirituais. A palavra de Deus, a fé cristã, a esperança da eternidade, tudo isso atrapalhava os intentos da Revolução Industrial de ter uma cultura consumista em que as pessoas iam se matar de trabalhar para comprar e depois comprar de novo, e aquilo estragar e comprar de novo para alimentar a indústria, gerar emprego e enriquecer alguns poucos. A fé ia atrapalhar. A fé atrapalha essa nova cultura materialista. Mas o diabo é esperto. E sabe o que é que ele providencia para matar a fé dessas próximas gerações? É nesse período, em 1859, já na era de Laodiceia, que surge Charles Darwin. E aí ele lança um livro, em 1859 ele lança o livro A Origem das Espécies, onde ele destrói, ele desconstrói o quê? A ideia de que existe um Deus Criador, em que há uma evolução natural das coisas, dos seres, e que tudo surgiu ao acaso, numa evolução que durou séculos, milênios, e que essa história de um Criador, isso não existe. Depois ele achou pouco, em 1871 ele lança um outro livro chamado Descendência do Homem, em que ele afirma ter descoberto que o homem na verdade não foi criado do nada ou criado a partir do pó da terra por Deus, mas que o homem ele descende dos seus ancestrais que eram primatas, ou seja, no popular que nós viemos do macaco.
Então, esse Darwin, que depois vem um movimento chamado darwinismo, ele vem destruir, desconstruir toda a fé em um Deus criador. Desconstrói a fé na palavra de Deus. E ele vem servir como uma ferramenta para esfriamento espiritual, pondo em descrédito a Bíblia, pondo em descrédito a fé cristã, a moral cristã, porque se não há Deus, então qual a fonte da moral? Não há moral, não há um princípio moral se não há Deus. Então desconstrói a ideia da moral, da fé, da vida após a morte, a ideia de céu, de inferno não existe mais, e desconstrói a ideia de próprio Deus existir. Aí tem algo muito interessante. Você vai começar a entender. Aí Jesus chega na carta a Laodiceia, presta atenção. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, presta atenção. Agora olha só. Na igreja, na carta a Laodiceia, no capítulo 3, versículo 15 e 16 de Apocalipse, Jesus vai exortar a igreja e chamar ela de morna. Olha só. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que nem têm sido frios, nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. A geração, você vai entender, a geração de Laodiceia é dita por Jesus como uma geração morna. É uma geração que nem é uma coisa e nem é outra. É uma geração neutra. Ela nem acredita em Deus e nem acredita no diabo. Ela nem acredita no céu e não acredita no inferno. Ela não acredita em anjo e não acredita em demônio. Ela é naturalista. Segue-se um movimento depois desse, um movimento chamado naturalista, ou naturalismo, onde as pessoas acreditam na mãe natureza. Já viu isso? Como é poderosa a mãe natureza. Não tem mais Deus. As pessoas são naturalistas, acreditam na mãe natureza e no que a ciência, ou seja, no que o homem diz. Foi comprovado cientificamente que o homem veio de um macaco. Só basta essa frase, foi comprovado cientificamente, pronto, eu acredito. Não sei quem é o cientista, não sei qual é o processo que ele usou, mas alguma universidade publicou que foi comprovado cientificamente, eu acreditei. Nós acreditamos mais na ciência do que na palavra de Deus. A geração de Laodiceia é essa geração neutra, morna. É nessa geração que a fé e a religião é tido como coisa de gente ignorante, gente atrasada. Você crê em Deus? Você está muito atrasado. O quê? Jardim do Éden, Adão, Eva, não, isso já passou. Darwinismo, evolução. E aí Jesus diz, é melhor que vocês fossem uma coisa ou outra, ou frio ou quente. Ou seja, é melhor que vocês fossem idólatras, pagãos, do que serem mornos. Sabe por quê? Porque o idólatra, o pagão, ele crê que Deus existe. Ele acredita no sobrenatural. Ele só está adorando aquilo que não era para adorar, mas ele crê que existe Deus. O satanista, ele crê que existe Deus, e crê até mais do que muito crente, porque a existência do diabo é a prova que existe Deus. Mas o naturalista não, é pior. É muito mais difícil um naturalista se converter do que um satanista, porque o naturalista ignora completamente a existência de Deus. Tem uma coisa pior do que a desobediência, é a indiferença. Quando você desobedece, mas você sabe que existe um Deus e existe uma palavra de Deus. Mas quando você é indiferente, você ignora a existência de Deus, ignora a lei de Deus, ignora a palavra de Deus. E é isso que os naturalistas, materialistas e mornos fazem, ignoram completamente a existência de Deus. Uma geração morna, indiferente, neutra, alheia a tudo que é espiritual. Então o darwinismo, ele cumpre bem esse papel de quebrar as bases da fé, de quebrar a crença na existência de um Criador,
de quebrar a fé na existência de céu, de inferno, de vida após a morte e segunda vinda de Cristo. Se não acredita nem na primeira, vai acreditar na segunda. Então, para que essa revolução industrial e o comércio tivesse a capacidade de se tornar a mola mestre da sociedade, as pessoas precisavam se tornar unicamente materialistas, focadas na matéria, focadas no agora, desprovidas de consciência eterna, desprovidas de um Deus que condena isso. Isso está dentro de onde hoje? Está dentro da igreja. Dentro da igreja. Consumismo, materialismo. Outra característica histórica da cidade de Laodiceia, isso aqui é interessante. Outra característica histórica da cidade de Laodiceia, que aponta como uma profecia para o tempo de Laodiceia, para os tempos de hoje. Em Laodiceia existia um grande centro financeiro, e as atividades bancárias de Laodiceia abrangiam-se por grande parte do Oriente. Era o centro bancário, financeiro daqueles tempos. Olha que interessante. Era um centro industrial, e a nossa era começa com a Revolução Industrial. Era um centro financeiro. Então, o início da era de Laodiceia indica que as operações financeiras, o amor ao dinheiro, seria algo muito forte nessa era de Laodiceia. E sabe como tudo começa? Em 1913, ainda estamos no início da era de Laodiceia. Em 1913, nós estamos caminhando na história e já chegamos aqui nos anos 1900. Em 1913 acontece a criação de um banco chamado Reserva Federal Americana. Quantos já ouviram falar nesse banco? Alguns. Reserva Federal Americana. O que é essa Reserva Federal Americana? É um banco privado de um pequeno grupo de multitrilionários. Na época eles não eram tudo isso, mas já eram os homens que dominavam o capital, mas um grupo pequeno de pessoas. É um banco privado que foi criado em conchavos, acordos, propinas. Ele foi criado para dominar a economia, primeiro dos Estados Unidos, depois do mundo. Essa Reserva Federal é um banco que foi criado com o direito de criar dinheiro a partir do nada. Você já tinha se perguntado de onde é que vem o dinheiro? De onde é que vem o dinheiro? Quem é que imprime o dinheiro? O que é que acontece para que seja impresso o dinheiro? Quem é que regulamenta isso? Quem é que decide isso? A gente simplesmente não pensa nisso. A gente nunca, e nós somos ensinados a não pensar nisso. Você já viu quantas reportagens no Jornal Nacional, no Jornal da Record, no Jornal da Band? Você viu quantas reportagens no Fantástico falando sobre isso? De onde é que vem o dinheiro? Quem é que imprime o dinheiro? Quem é que decide isso? O Brasil está com dívida, os Estados Unidos está com dívida, por que não imprime dinheiro e paga a dívida? Aí em 1913, eu não vou, gente, pesquisa, eu estou só jogando aqui uma coisa para incomodar vocês, pesquisa, não dá para a gente falar aqui. Mas em 1913 é criado esse banco da Reserva Federal, e os Estados Unidos, nessa lei que é criada, os Estados Unidos é obrigado a pegar o dinheiro emprestado a esse banco. E cada vez que é impresso o dinheiro por esse banco, e ele pega emprestado, é uma dívida que ele vai pagar com juros. E esse banco está gerando dinheiro a partir do nada. Porque a regra do banco é, eu só posso imprimir dinheiro se eu tenho uma reserva em ouro ou em prata que corresponde a esse dinheiro que eu vou imprimir. O dinheiro ele tem que representar uma riqueza real que eu tenho. Mas o Banco Federal, da Reserva Federal, ele imprime sem ter reserva nenhuma e ninguém fiscaliza ele. Esse banco, essa reserva, é criada pelos senadores americanos num feriado de final de ano, de Natal, quando a maioria, ou grande parte, estavam de férias. E aí, igual acontece no Brasil, na surdina, no apagar das luzes, é que aprova as piores leis. Tem só ali gente suficiente para poder dar quórum e fazer a votação. Foi assim que foi aprovada a lei da Reserva Federal nos Estados Unidos. Já tinha sido tentado outras vezes, acho que 3 vezes, e muita oposição não tinha passado.
E agora na surdina, num feriado de Natal, a maioria dos opositores, tudo viajando de férias, eles fazem a assembleia e aprovam a lei da Reserva Federal. Olha como é que começa a história de Laodiceia, está envolvido com dinheiro. Gente, essa história da Reserva Federal, você diz, por que o pastor está falando de um banco americano? Gente, você não sabe como esses camaradas influenciam a sua vida hoje e vai influenciar o governo mundial que vai se instalar com o anticristo. Você não faz ideia. Começa aqui. O surgimento dessa Reserva Federal foi tão obscura que há suspeitas bem fundamentadas de que o surgimento da Reserva Federal tem a ver com o naufrágio desse navio aí. Coloca aí. Vocês lembram, né, daquele filme meio bonito, Titanic, né? Nada daquilo. Aquilo é a história que venderam pra gente. Há acusações seríssimas. Que ano aconteceu o naufrágio do Titanic? 1 ano antes da criação da Reserva Federal. A Reserva Federal foi criada em 1913 e o Titanic naufragou em 1912. Se você pesquisar, você vai encontrar muita coisa a respeito disso. A acusação, olha, eu estou falando de acusações que existem bem fundamentadas, ok? A acusação é que essa turma que não estava conseguindo emplacar a lei da Reserva Federal, por causa de muita oposição, principalmente de ingleses, porque era muito ligado aos Estados Unidos com a Inglaterra, e muitos ricos comerciantes industriais e muita gente importante era contrário. E a ideia foi construir um grande e luxuoso navio e convidar para a viagem inaugural toda essa gente importante, cheia do dinheiro, mas que se opunha à criação da Reserva Federal. Claro, bota lá um monte de gente, tem a classe lá de pobres lá, bota esse povo aí também para despistar, chama outras pessoas que não tem a ver, mas alguns dos principais interessados na criação da reserva estavam escalados, tinham bilhetes para ir no Titanic. Mas o que aconteceu? Adoeceram no dia, rapaz, e não embarcaram. Adoeceram no dia e não embarcaram. E aí o navio novinho em folha, navio maior transatlântico da história até o momento, feito para durar, porque o negócio daquilo é feito para não afundar. É tanto que surge aquela história da frase, nem Deus afunda o Titanic. Acho que aquele já foi armado também. E aí, misteriosamente, um comandante displicente bate no iceberg, o navio afunda. E um detalhe, não tinha bote salva-vida. Olha que interessante. Só escapam algumas mulheres e crianças, mas os homens não. No mínimo é de se estranhar. 1 ano depois, a reserva é criada sem muita oposição. Não há manifestação. Parece que entenderam o recado. Lindbergh, um senador dos Estados Unidos, referiu-se à criação da reserva como o pior crime da história dos Estados Unidos. As pessoas sabem do que se trata, mas ninguém fala, porque a imprensa controlada não pode falar, porque também é dominada por eles. E olha só o que um membro da família Rothschild, que é uma das famílias, né, esses aí, os Rockefeller, você vai ouvir falar desse povo aí, que são quem manda nesses bancos internacionais. Um membro dessa família da Alemanha disse o seguinte, olha o que ele diz: dei-me o controle do sistema monetário de uma nação, e não me importa quem escreve as leis. Foi isso que deram para ele, o controle monetário da nação americana. E depois vem surgir, daqui a pouco eu falo sobre outro banco que vem dominar todo mundo. Agora deixa eu abrir um parêntese, gente, para você ver como isso tem a ver com os dias de hoje, e como essa história dessa Reserva Federal é macabra. A partir daí, todos os presidentes que se seguem engolem essa história e não fazem nada. Aí chega um presidente que faz uma lei, um decreto,
no ano de 1963, um presidente americano faz um decreto onde ele acaba com essa farra da Reserva Federal. Ele faz um decreto em que os Estados Unidos não vai mais pedir dinheiro emprestado a juros a esse banco, mas os Estados Unidos vai imprimir as suas notas de dólares, ele mesmo vai imprimir. O Tesouro Americano vai imprimir com base na reserva de dinheiro de ouro e prata que tinha. E ele imprime primeiro 4 milhões em notas de 2 e de 5 dólares e começa em circulação, e em vez de sair notas da Reserva Federal, saem notas dos Estados Unidos. Tem uma foto dessas notas comparadas. Mas sabe o que acontece? 5 meses depois que esse presidente faz isso, ele é assassinado. Kennedy. Acho que tem uma foto aí, né? Kennedy é assassinado. Coincidência, não? O primeiro presidente que tenta mexer nesse banco, nessa farra, misteriosamente é assassinado 5 meses depois. E sabe o que acontece depois da morte dele? Todas as notas de dólar que tinham sido impressas são recolhidas. E a partir daí ninguém mais toca nesse assunto. O segundo recado foi dado: não mexa com essa turma. Então isso aí se caracteriza, uma característica de quem? De Laodiceia. Centro financeiro, centro comercial e industrial. E aí surge a Revolução Industrial e surgem esses bancos que dominam o mundo. Tem um outro passo histórico que vem contribuir para o tempo do fim. Vocês lembram o que aconteceu com o Papa na última vez que eu falei sobre ele? Ele tinha sido preso por Napoleão Bonaparte, tinha sido morto, e os papas que vieram depois não têm mais poder de rei. Aí eu lembro da profecia que nós vimos semana passada de Daniel. Lembra? Que o poder papal era o chifre pequeno que nascia dos 10 chifres da besta que emergia do mar, e vinham para pisar todo e controlar tudo, e depois se assentar no lugar de Deus, e falava arrogante contra Deus. Então acabou isso, não é mais. Sabe o que acontece no ano de 1929? É criado o Estado do Vaticano. Em 1929 é criado o Estado do Vaticano. Por quem? Um caba bem bonzinho criou. Um ditador fascista chamado Benito Mussolini. Ele, junto com o Papa Pio XI, assinam o tratado de... Não confunda, é latrão. Latrão, viu? Não é ladrão, não, é latrão. Assinam o tratado de Latrão, pelo qual a Itália reconhece a soberania da Santa Sé, ou seja, da Igreja, sobre o Vaticano, declarando o Vaticano como Estado soberano, neutro e inviolável. E nesse momento, em 1929, o Papa reconquista o seu posto de rei. Agora ele é rei de uma nação. É só uma cidade, mas uma cidade-nação chamada Vaticano. Obrigado. É uma cidade-estado chamada Vaticano. E agora as coisas começam a fazer sentido. Espera aí, tinha saído de cena, estava esquecido. Agora ele ressurge através do Estado do Vaticano. E agora ele assume de novo a postura de rei. É rei e sacerdote de novo. Com isso, cumpre-se de novo uma profecia que dizia que os reis da terra fariam um acordo com ele, se dobrariam diante dele. E agora, como chefe de Estado, o que acontece quando o Papa chega num país? Ele é recebido por quem? Pelo presidente, pelo primeiro-ministro, pelo rei, seja lá quem for. E normalmente o que é que eles fazem? Eles se dobram e beijam a mão do Papa. É isso que acontece hoje. Em todo mundo, e ele está lá nos Estados Unidos agora, sendo paparicado por quem? Pelo Obama, pelo Senado americano, pela Organização das Nações Unidas. Agora, em setembro, ele está lá. Interessante que o que eu tenho para dizer, eu não sei se vocês podem suportar agora. Não se ofenda,
mas eu preciso dizer aquilo que eu estou enxergando. Se você discordar, eu respeito você. Mas isso, 1929, a criação ou a recriação do Estado do Vaticano, recoloca a figura do Papa. Gente, se prepara. Recoloca a figura do Papa como um potencial candidato ao papel daquela besta. Porque não se assuste com o nome besta. Besta não é um monstro. Besta é um poder que a gente viu manifestado na profecia do chifre pequeno, que cumpriu com ele quando ele surge e derruba outros 3 reinos. Lembra? Não estava aqui, assiste a mensagem passada. Uma das coisas que essa besta ou que esse poder vai fazer é costurar acordos de paz. Você sabe o que Francisco acabou de fazer? Ele acaba de costurar um acordo de paz entre quem? Entre eternos inimigos, Cuba e Estados Unidos. Ele estava em Cuba, foi primeiro a Cuba, e de Cuba foi para os Estados Unidos. E ele costurou um reatar de relações internacionais entre os dois países, e os Estados Unidos agora vai derramar dinheiro dentro de Cuba para a modernização do país. Eu estou falando um potencial candidato. Eu não estou dizendo que é, mas as profecias, eles se encaixam. Podemos ser surpreendidos, mas se encaixa. E aí eu vou dar uma outra notícia para você que talvez deixe você com uma pulga maior ainda, agora com um carrapato atrás da orelha. 2014, início do ano de 2014, o ex-presidente israelense Shimon Peres sugeriu a criação da ONU das religiões. E ele sugere que o Papa Francisco seja o líder dessa ONU das religiões. E eu vou compartilhar, deixa a imagem aí, eu vou compartilhar aqui um trecho da entrevista em site oficial. Depois, se você quiser, eu posso passar. Eu tenho aqui o link aqui da notícia. Diz assim: Cidade do Vaticano, né? O título diz assim: o ex-presidente israelense Shimon Peres, recebido nessa quinta-feira pelo Vaticano em audiência privada com o Papa Francisco, declarou que declarou que propôs a criação de uma ONU das religiões. Diante da ineficácia da atual ONU política, atualmente as guerras explodem com a desculpa da religião. Cria-se um problema, depois já se tem a solução. Quem você acha que criou o espaço para o Estado Islâmico fazer o que está fazendo no Oriente Médio? Quem foi? Os Estados Unidos. Eles que foram lá e derrubaram os ditadores, dizendo que tinham armas de destruição em massa, que era o que o povo estava sofrendo. Conversa fiada, eram ditadores, mas estava tudo sob controle. Eles vão lá e derrubam o poder, financiam, e até hoje, eu estava assistindo uma reportagem, gente, aí estava lá, a reportagem acho que passou no Fantástico, lá do povo na Síria. Não sei se vocês assistiram essa reportagem. A guerra na Síria, e o exército da Síria combatendo os grupos rebeldes, e cada um com arma maior e metralhador e bomba, não sei quantos tempos que faz essa guerra. Aí eu olhei assim para Janaína e disse assim: tu acha que esse povo, nesse país aí, deserto, acabado, tudo destruído, esse povo está achando munição e arma e bomba onde? Me diga, onde é que esse povo está achando que não acaba essa guerra? Eles vão matar um e não dá um tiro para poupar bala, não é? Quem é que você acha que está financiando aqueles grupos? Que em nome da religião, em nome de Alá, estão matando um monte de cristãos. Cria-se um problema e já se tem a solução. É isso que ele está falando aqui. Aí qual é o problema que ele está falando? Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Que explodem com desculpa da religião. Enfrentamos centenas, quase milhares de movimentos terroristas que pretendem matar em nome de Deus. E não se engane com o 11 de setembro. Não foi Bin Laden que derrubou as torres. Devido ao fato de a ONU já ter tido o seu momento, ele está dizendo que a ONU política já não funciona. O que serviria agora seria uma organização de religiões unidas,
Uma ONU das religiões seria a melhor maneira de se opor aos terroristas que matam em nome da fé, acrescentou Pérez. Pérez, que visitou em muitas ocasiões o Vaticano, amigo íntimo, disse que gostaria de ver o Papa Francisco à frente desta ONU das religiões. Diz Pérez: talvez pela primeira vez na história, o Santo Padre, ou seja, o Papa, é um líder respeitado como tal, ou seja, como santo, pelas religiões mais diferentes do mundo. Diria ainda mais: talvez ele seja o único líder respeitado no mundo. Assina Shimon Peres, ex-presidente de onde, gente? Israel. A nação de Deus. Olha de onde está surgindo a ideia. Então, é ou não é um candidato em potencial a assumir esse papel descrito na profecia? Depois, segue-se, a gente vai ver isso mais nos sinais, a partir do próximo domingo, seguem-se as guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Termina a Segunda Guerra Mundial, teve uma grande depressão, uma crise imensa. Já ouviu falar em crise? A crise é sempre fabricada, gente. A crise é fabricada. Quando eles querem impor alguma coisa, uma nova novidade, tem-se uma grande crise ou uma grande guerra. 1929 teve uma grande crise financeira. Depois vem uma grande guerra, a Segunda Grande Guerra. Depois da Segunda Grande Guerra, sabe o que é que surge como a salvação para reconstruir o mundo destruído pela Segunda Guerra Mundial? Cria um banco chamado FMI, Fundo Monetário Internacional, criado em 1944, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. E o que é que o FMI faz? A mesma coisa que a Reserva Federal faz com os Estados Unidos, o FMI faz com o mundo inteiro e com o Brasil. As nações do mundo são escravas desses banqueiros. Você acha que essa agenda pervertida da Dilma é da Dilma? Dilma é um fantoche. Barack Obama é um fantoche. Os presidentes dos países do mundo são fantoches. Essa agenda é uma agenda global, decidida pela ONU. E sabe quem está à frente da ONU? Essa turma que está à frente dos bancos. Essa perversidade que você vê nas escolas, essa agenda de homossexualismo sendo ensinada dentro das nossas escolas, essa destruição da família, destruição da igreja, isso é a agenda global da ONU, isso é descarado, pesquise. E os países têm que cumprir isso, por quê? Porque tudo depende da ONU. Você acha, vamos votar em Aécio, vota, besta. O cara, para ser candidato, ele só é candidato se tiver aprovação desses camaradas. Vai ser a mesma coisa. A agenda não é da Dilma, a agenda não é do PT. Não estou dizendo que eles são inocentes, não. Eles fazem muita coisa errada também. Mas não adianta trocar o governo, porque não temos a opção de votar em alguém que não esteja dominado por eles. Não chega nem a ser candidato. Ou você escolhe quem vai ser o candidato. Você pode chegar e dizer assim: eu vou me candidatar a presidente da República, próxima eleição. Você pode dizer isso? Você pode ser candidato? Não, você depende de um partido ou de uma coligação de partido que bota você como candidato. A gente não tem controle sobre quem se torna candidato. Você escolhe entre os que eles escolheram. Abre o teu olho aí. Então surge o FMI como a solução. Agora abre o teu olho, nós estamos entrando. O jornal, se liga o jornal, a crise, a crise, a crise, e a crise, e a crise. Eu ouvi uma piada de Zelezinho. Ele disse que a crise está tão grande que lá em Salvador, na Bahia, os pais de santo estão fazendo catimbó com caldo de quinó, porque a galinha está muito cara. Você vê como dá a crise, né? Então, para onde você... Até nas piadas é crise. Crise, 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 crise. E sabe qual é a tendência? É piorar. É piorar. Porque cria-se uma grande crise quando se tem uma grande solução para dar depois da crise.
E há muito tempo que estão falando aí, é necessário, Lula já dizia, em discursos na ONU, se faz necessária a criação de uma nova ordem mundial, de um novo governo mundial. Isso está sendo tramado, e a crise vem sempre para ser implantado um novo passo em direção a esse governo mundial. Então Laodiceia é a igreja do dinheiro, é a era que a igreja vive, a era do dinheiro, dos bancos que dominam tudo, era um centro financeiro, lembra? Então o dinheiro na fase de Laodiceia não passa a ser apenas um meio de controlar os governos, um meio de controlar a economia, mas também controla a mídia e também controla a igreja. É por isso que a repreensão de Jesus, sabe qual foi a repreensão de Jesus para Laodiceia? Apocalipse 3, 17 e 18. Me empolguei já, vamos embora. Apocalipse 3, 17 e 18, olha a repreensão de Jesus. Vocês dizem, somos ricos. Olha o que Jesus está dizendo para Laodiceia. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Olha a repreensão de Jesus para Laodiceia. Tem a ver com ganância e com dinheiro. Pessoas que pensam que são ricas, pensam que porque tem muito não dependem mais de Deus. E Deus está dizendo, vocês estão enganados, vocês são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Olhando para a história desse século, aliás, olhando para a história de todos os séculos, qual é o século? Qual é a era da igreja em que temos mais cristãos envolvidos e sedentos pelo dinheiro? Eu não estou falando da liderança apenas da igreja, porque já tivemos isso em outras fases, mas eu estou falando da igreja mesmo, dos crentes, dos cristãos. Qual a fase da igreja em toda a história em que os cristãos estiveram mais sedentos e apegados e amantes do dinheiro? É a nossa fase. É a nossa fase. Nunca, nem diria aquele presidente, né? Nunca na história desse país, nunca na história cristã a igreja teve tão cheia de amantes do dinheiro, de acumuladores de bens, como está agora, nessa última era que nós estamos vivendo. A igreja cristã, principalmente a igreja evangélica no mundo, está sendo liderada por muitos mercadores, negociantes da palavra. Liga a televisão e vê as mensagens que estão sendo pregadas, o foco é o quê? Dinheiro. Dinheiro. Tem um absurdo aí, tem um cara pregando um dízimo de 30%. Já viu isso? É 30% o dízimo agora, é 10% para o Pai, 10% para o Filho, 10% para o Espírito Santo. É liderança de igreja pregando uma interpretação para as primícias do Senhor. E sabe o que é as primícias? Você pega o primeiro dia de salário do seu mês e você traz para mim, que sou o pastor. É meu. Essas são as primícias que estão pregando por aí. Então você entrega o seu dia, você entrega a sua oferta, mas as primícias, o primeiro dia de trabalho é para mim, ó. Não é para a igreja, não, é para mim, o pastor. Normalmente não é pastor, às vezes o cara está numa patente mais alta. Para ter esse negócio de primícia, a patente já está mais alta. Aí diz, não, porque lá no Antigo Testamento os sacerdotes viviam das primícias. Sim, mas não tinham salário. Então abra mão do seu salário e viva das primícias. Hoje nós temos a venda de indulgências evangélicas, a venda de relíquias evangélicas. Nós vimos isso na reforma, nós lutamos contra isso. Hoje tem sabonete ungido, vassoura ungida, chinela ungida, a flor ungida, o lenço ungido, a pedra ungida, e o povo comprando. E sabe por que essas agências bancárias espirituais estão sempre lotadas? Porque, como Jesus já havia profetizado, as pessoas dos últimos dias seriam mornas, materialistas, amantes do dinheiro. As pessoas hoje que vêm à igreja normalmente, elas buscam um Jesus que possa melhorar o seu saldo na conta bancária.
E é por isso que eu não tenho pena dessas multidões que estão sendo enganadas por esses mercadores. Vai lá, o cara tira até a última moeda do bolso e dá lá e vai a pé para casa. Tenho pena não. Sabe por que eu não tenho pena? Porque ele fez aquilo movido pela ganância de ganhar 10 vezes mais, 20 vezes mais. Porque ele foi para lá para usar Deus como mecanismo para se dar bem na vida. Ele não foi lá buscar um Deus ao qual ele possa adorar, ao qual ele possa servir. Ele foi buscar um Deus que melhore a sua situação financeira. Por isso que eu não tenho pena. Sabe por que são enganados? Porque são gananciosos tanto quanto aquele que está pregando lá. Então qual é a marca da igreja de Laodiceia? A indiferença. Indiferença quê? É uma igreja morna, alheia, indiferente às coisas espirituais, às coisas do alto. E aqui nós podemos ter um outro significado ainda mais estarrecedor ao capítulo 3, versículo 20, não está aí, mas você sabe de qual? Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. A gente pode entender também de outra forma aqui, sabe como? Essa igreja está tão morna, tão indiferente, tão contaminada, que Jesus está onde, gente? Do lado de fora. Jesus está do lado de fora batendo, pedindo para entrar. Tamanha é a corrupção da igreja de Laodiceia, tamanha é a indiferença da igreja de Laodiceia. Jesus está do lado de fora batendo, pedindo para entrar. Prega-se tudo, menos a mensagem da cruz. E o que é que a mensagem da cruz diz? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Prega-se: pare de sofrer, todos os seus problemas acabaram. Mas onde está a mensagem da cruz? Negue-se a si mesmo, renuncie às suas vontades, pare de querer que Deus abençoe seus planos e se junte aos planos de Deus. Onde é que está isso? Aí Jesus está lá de fora querendo entrar. Mas ainda, gente, a hora está avançada, mas vamos lá. Mas ainda faltava uma coisa muito importante nessa linha do tempo. Deus ainda precisava, ok, o Vaticano, né, o reinado papal foi restabelecido, mas ainda precisava restaurar um relógio profético, o relógio profético de Deus. Sabe qual é o relógio profético de Deus ao longo de todo o tempo? A nação de Israel. A nação de Israel é o relógio profético de Deus. Você pode olhar na Escritura que toda profecia em relação à vinda de Jesus está ligada a Israel. Seja recebendo bênção, seja recebendo castigo, seja estando do lado de Deus ou estando em rebeldia contra Deus, Israel sempre é um ponto de partida das profecias de Deus para o seu povo. Só que a nação de Israel foi dispersa. Os judeus estão espalhados pelo mundo, quase eram exterminados na Segunda Guerra Mundial, mas Deus não permitiu. E agora Deus quer restabelecer o seu relógio profético. E aí, em 14 de maio de 1948, se dá a criação do Estado de Israel. Eu botei a capa da Veja da época. Olha que interessante. Criação do Estado de Israel, 14 de maio de 1948. Eu vou ler para vocês um breve relato aqui do que aconteceu nesse dia. Era sexta-feira, 14 de maio de 1948, 4 horas da tarde, no Museu de Tel Aviv. 350 pessoas que haviam sido convidadas secretamente estavam presentes para ouvir o anúncio muito aguardado, a declaração oficial de que a atual nação de Israel se tornara um Estado independente. A segurança havia sido reforçada para evitar que os vários inimigos do recém-formado Estado interferissem no evento. David Ben-Gurion, líder do Conselho Nacional de Israel, leu a declaração de estabelecimento do Estado de Israel. Ela dizia, em parte: nós, membros do Conselho do Povo, representantes da comunidade judaica, por virtude dos nossos direitos naturais e históricos e pela força da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, aqui declaramos o estabelecimento do Estado judeu a ser conhecido como Estado
de Israel. Então, em um dia, em um evento secreto, em um museu em Tel Aviv, 350 pessoas, lá foi proclamado o restabelecimento do Estado de Israel. Isso tem muito a ver com a profecia de Isaías capítulo 66, versículos 7 e 8. Olha só, Isaías 66, 7 e 8 diz assim: quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou poderá dar à luz um povo num instante? Pois Sião, a forma como Israel também era chamado, pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz aos seus filhos. Olha que coisa interessante. Pode uma nação surgir em um só dia? Pois Sião deu à luz em um só dia. Em um só dia, o Estado de Israel é proclamado e reestabelecido. Então o cenário profético para os acontecimentos dos últimos dias está montado. Agora começa a contagem regressiva, existe um cronômetro, existe um relógio profético, a nação de Israel. Você já prestou atenção? Gente, quase todo dia você liga o jornal e tem Israel no jornal. Já prestou atenção nisso? Toda semana tem uma reportagem de Israel, e a Palestina, Israel. O mundo inteiro, aquela naçãozinha pequenininha que não lidera o mundo, que está ali, é oprimida, mas o mundo inteiro é focado. A imprensa do mundo inteiro é focada 24 horas por dia em Israel. Que interessante isso. Israel é o termômetro profético, é o cronômetro profético do mundo. E aí Jesus dá um conselho. Apocalipse 3:18, ele dá um conselho para o povo de Laodiceia. Ele diz: portanto aconselho, isso é seguindo aquilo que ele diz. Vocês pensam que são ricos, que não dependem de nada? Vocês estão enganados, vocês são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Aí continua: portanto eu aconselho que compre de mim ouro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Então a primeira recomendação dele aqui é: compre ouro de mim, para que sejam de fato ricos, ou seja, invistam no reino, se preocupe com as coisas do alto, bote a sua atenção naquilo que está por vir, na Bíblia, na palavra de Deus, no relacionamento com Deus. Pare de focar a sua vida, o seu tempo em ganhar dinheiro, em ficar rico. Pare de querer juntar dinheiro, de acumular bens. Ele está dizendo: compre ouro de mim, ou seja, invista nas minhas coisas, no meu reino, pense nas coisas do alto, aí você vai ser verdadeiramente rico. O segundo conselho, ele diz: compre roupas brancas de mim, para vestir e cobrir essa sua nudez vergonhosa. Sabe o que roupas brancas significam? Santificação. A palavra de Deus para a última igreja, a palavra de Deus para a nossa geração é: busque a santificação. Os dias estão chegando e vocês estão dormindo. Busque a santificação. Compre roupas brancas. Abandone a sua vida de pecado, a sua vida de imoralidade, de ganância, de desonestidade. Ele está dizendo: irmãos, vistam roupas brancas, sejam honestos, sejam santos, paguem o que vocês devem, cumpram com suas palavras e com seus compromissos, parem de receber e de oferecer propina. Jovens, parem de ficar fornicando, parem de estarem transando antes do casamento, tenham um namoro santificado. Estão dentro da igreja e namoram como as pessoas lá de fora. Jesus está voltando e ele está dizendo: compre roupas brancas, santifique a sua vida. Você está brincando, rapaz. Parem de mentir, parem de fofocar, parem de guardar mágoas, parem de reter perdão. Troquem a danada daquela televisão por um capítulo da Bíblia. Diminua o tempo de TV e aumente o tempo de Bíblia. Ore, leia a Bíblia, volte a jejuar, compartilhe a sua fé, sejam servos uns dos outros, vistam roupas brancas. Gente, não adianta de nada a gente estar ouvindo sobre a vinda de Jesus, se isso não gerar uma transformação, uma santificação, um avivamento na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja.
Você escuta tudo isso, Jesus está voltando, e isso é insano. E você continuar vivendo do jeito que estava vivendo antes. Desculpa, é burrice. É burrice. E terceiro conselho, ele diz: compre colírio para os olhos, para que possam ver. Interessante que Laodiceia também era conhecida como uma cidade que tinha uma excelente escola de medicina, e uma das invenções daquela época foi um colírio para os olhos. E Jesus está dizendo: compre colírios, bote nos olhos, para que vocês possam ver. Ou seja, abram os seus olhos e comecem a ver as coisas do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista do mundo. Pare de focar nas coisas que o mundo está focando e comece a focar nas coisas que Deus foca. Abra os olhos. Jesus está às portas. Vejam os sinais acontecendo por todo lado. É disso que ele está falando. E por falar em sinais, daqui a pouco vai ter um sinal nos céus. A tetralua de sangue. Por isso que diz muita gente que está dizendo que é hoje. Não é hoje, mas é um sinal. Hoje vai ter um sinal no céu. E lá em Gênesis diz que os luminares foram feitos para iluminar, mas também para servir de sinais. Não sei o que significa exatamente ou para quanto tempo, mas é um sinal. Você pode ver depois de sair daqui. E para concluir, 2 Pedro capítulo 3, versículo 11, 14 e 15. Diz assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído, assim, então, olha só a orientação que Pedro está falando a respeito. Você tomou ciência de que o fim está próximo. Então preste atenção no conselho. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, ele está falando do dia do Senhor, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor, ou seja, o fato dele estar tardando a sua vinda, é uma oportunidade para vocês serem salvos, ou seja, para vocês se arrependerem dos seus pecados e terem uma vida santa diante de Deus. Então, sejam prudentes. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração.